Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Ciladas ou Barganhas, onde nós comentamos aqui de forma breve a respeito de algumas ações e passamos a nossa avaliação. Não é recomendação de compra nem de venda, mas sim aspectos positivos e negativos de algumas ações de algumas empresas. Hoje vamos falar sobre 8 ações daquelas mais pedidas por vocês. Por isso, não se esqueçam, né, para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? Dentre as mais pedidas, pessoal, nós tivemos disparado aqui Suzano e Klabin. Já antecipo que não tem ativo que a gente considera cilada aqui nessa lista. A gente considera tanto a Suzano quanto a Klabin ações baratas, né? Elas podem, em alguns momentos, estar com múltiplos mais altos ou mais baixos, em função de itens que não têm efeito caixa, né? Porque a gente pega a Suzano tem receita em real, receita em dólar, dívida em dólar, faz hedge, isso deixa o balanço, vamos dizer assim, entre aspas, sujo, tá? Tanto que a gente olha muito mais a parte operacional dessas empresas, geração de caixa, inclusive a Klabin paga dividendos pela geração de caixa medida pela EBITDA, do que efetivamente esses indicadores, né? Então, normalmente eles indicam pouca coisa a respeito se a ação está barata ou cara, né? Em função dessa questão do balanço, entre aspas, sujo. Como eu comentei, claro, são empresas que têm uma ótima perspectiva de crescimento, estruturalmente, né? Substituição de plástico por papel, que a gente já comentou aqui, crescimento de classe média da China, da Índia, né? A questão do Brasil ser o custo de produção mais baixo do mundo, a questão de e-commerce, embalagem, isso tudo é muito favorável para essas empresas. As ações estão laterais, né, se a gente for pegar aí nos últimos anos, está com uma alta razoável aqui, 17% da Klabin, 18% a Suzano esse ano, e a gente não está numa parte de um ciclo de alta do preço da celulose, né? Como são empresas de commodities, a gente tem essa questão cíclica, e a parte do ciclo agora não é tão interessante assim, apesar da gente achar boas empresas, achar empresas bastante baratas, que têm potencial para pagar mais dividendos e que estão investindo para crescer, tá? O que muita gente tem nos perguntado sobre essas aquisições recentes, né, especialmente da Klabin, de terras, tá? E o que acontece, pessoal? Eu sei que foi criticado muito no mercado a questão de qual seria o retorno com isso, mas a gente não pode esquecer que ambas as empresas, né, tiveram dificuldade para compra de madeira, por exemplo, não só volume, mas de preço. Então, a Klabin, por exemplo, como foi o caso da Suzano, mas a Klabin, por exemplo, foi lá e comprou uma empresa no Paraná, né, as áreas da Arauco lá, para justamente garantir esse fornecimento de madeira. Então, não é uma questão do retorno que isso vai dar ou não, mas sim é garantir matéria-prima, tá? Então, nesse sentido, é uma questão de necessidade, tá? Não tem como a gente apontar isso como negativo, e como falei, a gente considera esses dois ativos aqui como barganhas, né? Apesar do PVP um pouco mais alto e do PL um pouco mais alto ali da Klabin, e a Suzano está com esse PL baixo, mas como eu falei, não dá para levar muito em consideração isso aqui, tá? Temos a São Martinho, a gente também considera um ativo barato. A São Martinho é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil. Lembrando que esse mercado aqui é muito complicado, né? A maioria das empresas quebram, né? Não dura muito tempo. Os resultados do último trimestre vieram abaixo do esperado, mas a gente teve recentemente, né, a divulgação aí da moagem de cana para a safra de 2023-24, que foi volume recorde, então a gente espera recuperação dos resultados. É uma empresa que tem baixo custo de produção, é uma empresa que tem uma solidez financeira diferenciada, governança corporativa boa, tem essa questão do diferencial do logístico, né? Recentemente a gente viu ali a Jales Machado fechando com uma parceria com uma Joy Venture, esqueci o nome da outra empresa, mas também focada nessa questão de logística, né? Tem essa questão de terras próprias, que é importante, porque isso valoriza, né? Inclusive a última atualização, nós tivemos uma valorização de mais de 30% em relação a 2014. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Para quem gosta de investir em imóveis, investir em ações, também a gente está investindo em imóveis, está investindo em terras produtivas, o que é bastante interessante.
é uma empresa que pode pagar bons dividendos, aumentar o pagamento de dividendos, e além disso a gente tem a questão do biometano, que é muito interessante, inclusive no início agora de novembro eles fecharam uma venda, né, para Compass, que é do grupo Cosan, para fornecimento de biometano. Muito interessante nesse sentido, tá? Temos aqui Iridium, não é uma ação, mas é um fundo imobiliário. Muitas pessoas continuam nos perguntando, né, porque realmente o fundo teve problemas, tá, pessoal? E como a gente já comentou outras vezes, fundo imobiliário de CRI vai dar problema. Ele tem cota de outros fundos também, inclusive os que deram problema foram ligados a essa questão de CRI. Por isso que quando a gente vai comprar um fundo de papel, né, que tem esses créditos de recebíveis imobiliários, não pode ter concentração, a gente tem que ver a qualidade, né, porque vai dar problema. Tá? Talvez os da Quineia não, por ser mais conservadores, mas o resto vai dar. Então é normal dar problema e nesses momentos o mercado acaba exagerando. Tá? A gente viu que Iridium deu uma recuperadinha, mas continua o fundo imobiliário barato, né? Ele está operando abaixo do valor patrimonial. Esse ano está com uma queda de 1%. Essa volatilidade, tá, pessoal, alta e baixa desse ano pode variar um pouquinho, porque eu estou fazendo fora do dia aqui que eu estou postando o vídeo, tá? Mas opera abaixo do valor patrimonial, a gestão é uma boa gestão, né? E como eu falei, vai dar problema, né? E não é a primeira vez, não é a última que vai dar problema nessa parte aqui de CRI. A carteira é uma carteira boa no geral, muito boa no geral. O Selegato é um cara aí que está há muito tempo no mercado, ele era gestor do Fator, é uma empresa, a Iridium, que é muito fácil falar com eles, enfim. Então a gente entende sim como uma barganha, que é um bom fundo imobiliário, né? E a queda recente pode abrir oportunidade nesse sentido também. Quero deixar para vocês, tá, pessoal, aqui o nosso relatório Guia dos Dividendos, tá? Para quem ainda não baixou, temos aqui recomendações de ações de dividendos, como é possível montar uma boa carteira de dividendo e quanto é possível receber todos os meses aí de pagamento de dividendos, lembrando que a gente tem uma carteira focada em dividendo. Isso pode ser feito tanto com fundo imobiliário quanto com uma carteira de dividendos. Voltando aqui para as ações, então, pessoal, nós temos a JHSF, também é um ativo barato, né? Está com uma alta de 23% esse ano. Um PL mesmo com o resultado achatado, vamos dizer assim, de 10 vezes, operando abaixo do valor patrimonial. É um ativo diferente, não tem só a parte de incorporação, né? Tem a parte de hotéis, de restaurantes, de shopping, o aeroporto e muito voltado para a classe A, né? Que é uma classe que não sofre tanto com a questão de juros. Normalmente, no mercado imobiliário, quem fica no meio ali sofre mais, né? Porque o público, principalmente quando a gente fala de construção, incorporação, é um público que é mais sensível à taxa de juros. Agora, quem está no Minha Casa Minha Vida, não, porque é subsidiado e para cima o cara tem dinheiro, não faz tanta diferença assim. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, a parte de shoppings, foi um dos primeiros a recuperar o pós-pandemia, né? Ou os números do pré-pandemia JHSF. Lembrando que a empresa recentemente anunciou, né, que vai pagar aqueles dividendos em 12 parcelas em 2024. A gente achou fantástico essa ideia, né, principalmente enquanto as empresas brasileiras não são taxadas os seus dividendos. E nós vamos ter também aí uma mudança que já era esperada também, que o atual CEO, né, o Thiago Alonso, vai deixar o cargo, né, para presidir os negócios da JHSF fora do Brasil, é Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai, né? São esses 3 países aqui que eles querem crescer fora do Brasil. Tá? Então a gente gosta de JHSF, é uma bela empresa e um ativo barato também. Temos aqui a Allos, né, pessoal, que é a junção aí de Alliance Sonai e BR Malls, tá? As duas empresas vinham passando por um período de reestruturação quando veio a pandemia, os resultados caíram, inadimplência subiu, vacância subiu, e eu já comentei que historicamente o setor de shopping é muito defensivo. Claro que essa vez a crise pegou no setor de shopping, né, mas ele é muito defensivo porque as taxas de vacância e as taxas de inadimplência são as mais baixas quando a gente fala de construção de uma maneira geral. Tá? A gente gosta, os fundos imobiliários estão baratos também, e muita gente tem nos questionado sobre venda de ativos. O que acontece? Eles já tinham acordado com o CAD até para poder ter a junção das duas empresas, vendas de ativos, e eles estão vendendo ativos que não são tão estratégicos por boas taxas, né? Tem lá 5% do
Plaza Sul, vende. 10% do Bangu Shopping, vende. Até porque o interessante é tu ter o controle disso, né? Ter a participação total desses empreendimentos. Então, continua barato, mesmo com essa alta aqui de 61%, opera em cima do valor patrimonial, tem um PL baixo, né? O mercado ainda não olhou com carinho aqui na nossa avaliação para as empresas de shopping e para quem gosta de imóveis, a mesma coisa que eu falei ali da São Martinho, de Klabin, né? Tem a oportunidade de a gente comprar imóveis baratos, né? Através dessas empresas de shopping. Tem a CPFL, né? Se a gente for olhar em termos de múltiplo, é uma empresa mais cara do que outras do setor. A gente não vai colocar como uma super barganha, não é barata como algumas outras empresas do setor de energia, que é um setor interessante, mas os resultados também estão achatados, a gente pode ter uma queda aqui desse PL à medida que os resultados melhorem, tá? É uma empresa uma ação que subiu 26% em 2026 e é um ativo muito diferenciado, né? Não é bem o nosso foco, assim, porque a gente gosta de empresas que estão investindo em gás, energia solar, eólica, né, que estão investindo nesse processo de uma maneira mais rápida, mas eles vêm mudando a cara da empresa, né? Hoje eles trabalham com geração, distribuição, comercialização, a parte de distribuição hoje eles têm quase 15% do market share, porque é muito forte em São Paulo, ou seja, tem ativos, é um ativo premium, né? Quando a gente pega em localização, e recentemente eles fizeram a compra da CE Transmissão no Rio Grande do Sul e aumentaram bastante a participação em transmissão. Lembrando, né, pessoal, que eles têm potencial para pagar bons dividendos, né? A empresa desalavancou, porque o grupo controlador é muito forte, né? State Grind, que é uma empresa chinesa, só em número de empregados só tem menos funcionários do que o Walmart, né? Tem mais de 1 bilhão de pessoas aí que são né, que eles fornecem energia na China, por exemplo. Então eles podem crescer via aquisições também, tá? E temos aqui a Enalta, né, pessoal? Está com uma alta de 49% em 2023. O múltiplo PL aqui está alto porque os resultados foram fracos, né? Deu parada de produção, enfim, nos últimos trimestres, mas é um ativo barato também. A gente já comentou algumas vezes sobre a possibilidade de venda, né, da empresa ser vendida, porque a Queiroz Galvão colocou ela tem dívida com as ações da Enalta em garantia. Inclusive, a gente sabe que os bancos já tentaram fazer um negócio e tal, e pelo que a gente ficou sabendo, a PetroRio seria uma das interessadas em ficar com a Enalta, né? E aí isso tem os dois lados, né? A gente nunca recomenda para a pessoa comprar pensando na possibilidade de venda, mas existe essa possibilidade, né? E é uma empresa que não cresceu como as outras. Ela comprou alguns ativos, mas não comprou no volume que outras empresas como PetroRio, PetroRecôncavo e 3R compraram. Então ela tem uma posição de caixa maior, ela pode pagar mais dividendos, e só com Atlanta, né, pessoal, depois da venda de Manati, só o que eles têm em Atlanta ali explorando é uma coisa absurda o potencial desse ativo, porque é um ativo de bastante qualidade. Então esse múltiplo aqui é um múltiplo que vai cair, né? Só ele está alto em função dos resultados ruins, mas a gente considera também uma barganha aqui a Enalta, apesar de ter outras preferências no setor. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as informações, né, pessoal, incluindo os resultados, as assinaturas da Capitalismo, para vocês conhecerem, e os resultados das nossas estratégias de médio, curto e longo prazos, né, as estratégias de longo prazo, com 10 minutos por dia, por mês, vocês conseguem acompanhar, as de curto prazo com 10 minutos por dia. A gente tem aqui, por exemplo, a nossa carteira de micro small caps, que está cheia de barganha, né? Eu acho que das nossas carteiras é aquela que tem ativos mais baratos, vamos dizer assim, e de forte potencial também. E claro, né, pessoal, aqui na Capitalismo tudo é feito de maneira transparente, independente, focado no resultado de vocês e com melhor atendimento do mercado. Por isso, dúvidas, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, ou nos chamem no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!